Você é Prazer. fisioterapeuta clínico. Sou fisioterapeuta E trouxe clínico. a nossa Júlia Mena Marques. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, você? Tá com dores, Júlia? Não, graças Nenhuma. a Deus, nenhuma. Eu tenho ouvido meus amigos, porque eu tô envelhecendo, né? Os meus amigos também. Então eles dizem assim, não tem um santo dia que eu não acorde com dor. Isso é normal na terceira idade? Eu não tenho, graças a Deus. Que bom. Na verdade, hoje, 85% da população mundial tem algum tipo de dor. 85%? 85% da população mundial. É muita gente com dor. Muita gente. E isso se dá por conta do quê? Olha, Olga, principalmente maus hábitos, tá? A musculatura, de certa forma, vai enrijecendo. A tecnologia nos trouxe muitas coisas boas, né? Porém, as pessoas ficam muito paradas, em uma postura inadequada, a musculatura vai tensionando, vai enrijecendo, enfraquecendo e, com isso, as dores. Então, é muito importante as pessoas terem consciência. E não são só as pessoas da terceira idade, não. Muitos jovens. Muito jovem. Bom, eu vou pegar o celular aqui, porque você inclusive, vai falar sobre o celular, né? Sim. Você vai mostrar pra gente, você, bonita Júlia, fica com esse celular na mão e você vai dizer o que a gente faz de errado e como que a gente pode Pois é, melhorar. o problema do celular é que nós sempre abaixamos o celular para manipulá-lo, olha né? aqui. E com isso a cabeça da Júlia vai Vamos lá virar para ela de baixo. ladinho assim, Júlia? Vamos fazer assim? Isso. Então é muito importante que a gente consiga ter uma posição melhor. Primeiro, levando a cabeça, e com isso você também posiciona melhor o celular. São hábitos. Na verdade, assim, só cada um, mas é mais difícil A gente não manter. faz isso. Não faz. Não é, Júlia? É verdade. Não faz Nunca. isso. Mas são hábitos. Nós temos que corrigir esses hábitos, porque cada vez mais o peso da cabeça inclinada aumenta 8 vezes. Então, é uma tensão muito grande na Eu aumento cervical. em 8 vezes quando eu faço isso. Exatamente. E eu tensiono isso aqui. Muito, muito. Por isso as Só dores tirar são teu cabelo. terríveis. É. Isso aqui, como é que chama aqui? Isso é a parte cervical. Aqui é o trapézio cervical. e aqui é a tua coluna. A coluna da Júlia. Por que quando a gente chega numa pessoa querida, enfim, a gente faz assim uma massaginha, né? Porque A pessoa relaxa fala um- assim, ai, como é bom, faz mais, exatamente. aqui tá tudo duro, tá tudo tenso. Exatamente. É uma região muito rígida, também relacionada ao estresse. Então, a parte emocional também é toda descarregada nessa região. Tá? Então, é uma somatória de fatores que acabam tensionando muito essa região. Né? Deixa eu mostrar no esqueleto aqui, Júlia, agora. É isso aqui, ó, vamos voltar a falar dele, ó. Isso. Olha aqui, é Então, isso aqui. Exatamente. Então, é essa pressão que os músculos acabam fazendo sobre as vértebras e nesses espaços estão as irradiações, as raízes nervosas com a compressão, elas acabam irradiando para os braços. Que são os fiozinhos, né? São fiozinhos Eles que vão saem. indo pro braço, vai pra Exato. perna. Essa região superior vem para os braços, alguns órgãos, e a parte de baixo aqui vai para a perna. Isso, a perna Onde é que tá o direita e nervo esquerda. ciático aí, hein? O nervo ciático está Cadu? bem aqui nessa região. Ele leva a fama de tudo, ele é terrível, Mas nem sempre é o ciático, tá? Você nunca teve problema com ciático? Não, Eu tenho ainda não. vários colegas que têm problema com ciático. Ele inflama? Na verdade, ele tem uma compressão. Ou pode ser aqui na raiz do nervo, ou bem aqui embaixo no glúteo, tem um músculo pequenininho que se chama piriforme. Então, o nervo ciático passa entre o piriforme, com isso, com uma contratura de glúteo, aquela posição errada no sofá, no carro, ou de repente dormindo mesmo, você pode ter uma compressão do piriforme e com isso a irradiação para a perna. Então, você tem que identificar onde que ocorre o problema no ciático. Tem muita gente falando aqui sobre a dor lombar. Isso. Onde é que é essa dor e o porquê que dói Tá. tanto? A dor lombar é nessa região, tá? E o principal fator é a fraqueza muscular, é a rigidez muscular. Todo mundo associa uma dor lombar a uma compressão de uma hérnia de disco, uma compressão da raiz nervosa, mas espera aí, vamos analisar. É o músculo que acaba causando. Se você não tem um fator traumático, ou seja, algo que teve um impacto, você caiu, alguém bateu em você e tal, quem que causa todo o problema é o músculo, inicialmente é o músculo. Então, o que eu tenho que fazer para resolver? Primeiro passo é cuidar do músculo. Muito alongamento, muita mobilização. A gente não dá muita importância para o alongamento, mas o alongamento é algo muito importante para o nosso dia, para o nosso envelhecimento, para a condição boa do músculo, para ser um músculo saudável, um músculo forte. É muito importante o alongamento, tá? Então, porque esses músculos que estão presos na cervical, eles vêm se prender aqui em cima, essa região.
Então, você imagina, uma contratura aqui pode estar causando uma dor aqui na cervical, uma contratura entre as escápulas também pode estar irradiando uma dor para a lombar. Então, os problemas musculares, eles podem vir de diversas partes. Nem sempre o lugar que está doendo é a causa do problema. Cadu, para quem tem, por exemplo, hérnia de disco, você aconselha a fazer um tratamento alternativo ou operar? Não, cirurgia realmente é o último caso. Então quem tem hérnia de disco, presta atenção, né? Cuida. Exato. Tenta achar uma solução. A hérnia de disco é algo bem limitante, porém você pode conviver com ela. Na maioria dos casos, as pessoas convivem bem com a hérnia de disco, tá? Porém, cuidando dos músculos. Por quê? Porque a hérnia é uma compressão no disco por conta das vértebras e com isso o núcleo desse disco se desloca para frente, para trás ou para os lados. Ele vem para cá, para lá. No caso, se tiver um nervo, o caso ciático, ele pode comprimir a raiz do ciático e sim irradiar uma dor. Certo. Por conta do músculo fraco, olha só. Então começa tudo lá. Se eu fortalecer, cuidar bem desse músculo, você vai ter uma condição boa para essa parte estrutural. A hérnia vai ficar bem quietinha lá no ponto dela e você vai ter uma vida normal. Muito bem. Vamos voltar para a Júlia aqui. Sim. Eu gostaria que você me falasse sobre a nossa postura errada, de todas as formas, que a gente faz tudo errado o dia inteiro. Pois é, computador, né, Júlia? Suponhamos que aqui o celular dela seja um computador, né? Aqui um notebook. Então ela vai sempre, o que acontece? A pessoa inclina a cabeça e os ombros para frente e vai inclinando. Aí ela começa a ficar com dificuldade, vista cansada, aquela coisa, e vai inclinando cada vez mais. Ou seja, a dor vai vir na cervical e na lombar. Tá? Então, mais um pouquinho. Isso é o computador. Isso é no computador. O que mais? Lavar a louça, cozinhar. Então, lavar a louça. Então, ela precisa corrigir a postura, tentar elevar ao máximo o monitor, tá, do computador, para que ela possa digitar olhando para frente com a postura mais reta possível, tá? Agora, pode ficar de pé, Júlia, por favor? O grande problema, às vezes, na cozinha ou no tanque é a forma com que as pessoas acabam manipulando. O tanque, muitas cozinhas, ou o tanque mesmo, tem alturas diferentes. Isso. Né? Então, isso é um problema. Então, nós precisamos, assim, ir para a cozinha, mas tem uma pilha de louça. Então, vamos lavar aos pouquinhos, não precisa ficar lá 2 horas na mesma posição. Me falaram uma vez que se eu fizer isso aqui, eu vou melhorar a minha dor nas costas na hora de lavar a louça se a pia estiver nessa altura. Funciona, é verdade, essa abertura de perna? Sim, tem sentido, porque você aumenta a base. Né? Você aumentou a base, você vai ter uma condição melhor para a tua estrutura. Ao ponto que você diminui a base, a tensão é maior para te equilibrar. Então é uma solução. Se você não pode levantar a pia, minha amiga, abre a perna assim na hora de lavar a louça. Bibi? É uma boa... Abre a perna, fica, né? É uma boa solução, sim, mas ficar horas usando aquele músculo, ele vai, sem dúvida nenhuma, ter um espasmo, uma contratura. Então, tentar fazer, por exemplo, a louça, a roupa no tanque, lavar o mais rápido possível, né? E mudar de posição. Começou a doer, muda, faz uma outra função, dá uma varridinha na casa, volta, passa um pano. Mas vassoura também é danada, hein? Muito. Vassoura é uma assassina. Uma outra coisa, vira assim, Júlia, querida. Se curva assim, relaxa assim. Fica meio assim, ó. Olha eu aqui, ó. É isso. Ai, gente, isso aqui é pavoroso, né? Fala sério. A gente precisa... Como é que a gente mantém essa postura? Olha, tudo errado. Pois é. Isso ajuda muito e as dores aumentam muito nessa região, né? Então, essa má postura pode trazer os problemas aqui como a cifose, a lordose, né? Dores tensionais, né? Ou até mesmo uma escoliose se você ficar com um problema inclinada e mais tortinha no computador, ali, aquela coisa do sofá, você ainda pode desenvolver uma escoliose. Fica direitinho agora. Então vamos lá. Como é que eu... tem umas cintas que tem gente que usa assim, né? Pra ficar com essa postura ereta. É aconselhável? Particularmente, eu não gosto pelo simples fator que quando você tira a cinta, você acaba se acomodando e relaxando a musculatura do ombro. Você tem que se conscientizar e falar, opa, meus ombros têm que ficar nessa posição e pronto. Pode ficar de frente aqui, Júlia, por favor. O olhar é muito importante. Quando você começa a posicionar o seu olhar de uma maneira mais alta, olhando para o horizonte, você já começa a manter a tua postura mais reta. É um fator bem simples, mas o teu olhar já vai mudar a posição do teu corpo. Tá? Então, ao ponto que você está olhando aqui para baixo, você está causando uma tensão na sua cervical. Então, o primeiro passo é olhar lá em cima. Segundo, pode ficar de lado, Júlia, é trazer as escápulas aqui para trás. Olha só o movimento. Faz de novo esse movimento. Isso.
Olha lá pra só. trás. Isso, muito bem. Olha Espera que que ele vai postura fechar, bonita. ele vai fechar. Relaxa de novo. Tá me incomodando esse selo aqui, sabia? Pronto, as minhas blusas fazem assim também. Pode ficar assim, relaxada. Olha só o que vai acontecer aqui, gente, quando ele colocar a mão. Vai. Isso, pra trás, Julia. Olha. Olha que incrível. postura bonita que ela fica. bonito. Então, esse é um hábito. Um olhar no horizonte e os ombros bem alinhados. Ó, você vê que não tem diferença entre os ombros, a altura dos ombros, né? Bem retinhos, as escápulas bem posicionadas. E você tem uma leve lordose, uma hiperlordose, algo patológico já, tá? Mas se você melhora a tua lordose, você melhora a condição de descarga de peso da sua coluna, tá? Porque muitas pessoas têm, dá licença, Júlia, muito para frente. E aí você tem uma retificação lombar, ou seja, a pressão é muito maior na tua lombar. Então, olha que bonito, você faz uma retração Que fica com o bumbum pra cima. empinado, que é o caso do RPG, né? Tá. O RPG corrige bastante isso. E o posicionamento das escápulas aqui. O olhar reto, olha que bonita a postura que ela fica. Carregar peso. Sim, muito cuidado. Não carregar com o braço, você vai pegar um balde no tanque. Então, cuidado para pegar o balde, você vai abaixar para pegar o balde, tá? E vai trazer ele rente ao seu corpo junto aqui, com os braços fletidos. Nada de pegar o balde assim. Se você fizer isso aqui, trazer o balde aqui, você está trazendo um problema para suas costas, entendeu? Então, nada disso. Você abaixa e traz o peso rente ao seu corpo. Mas, Cadu, a gente faz tudo errado, então. Pois é. E pra dormir, como é que a gente dorme direito? Pois é, o ideal é você ficar de lado, um travesseiro que seja da altura entre o colchão e a orelha, em média 15 a 18 centímetros. Não é um colchão, às vezes fala, puxa, aquele de pena de pluma de ganso, aquela coisa toda. Travesseiro. Exatamente. Ele é muito macio, então ele afunda muito a cabeça. Você fica com Não uma pode inclinação. afundar muito. Não pode. O confortável é a cabeça ficar bem em repouso, tá? Sem nenhuma tensão nessa região de dentro da. E dormir de bruço, é bom? Não, você acaba forçando muito a tua lombar. Então não deve. Não deve. A posição correta é dormir de lado. Se de preferência ter um travesseiro entre as pernas, isso é difícil porque muitas vezes em 15 minutos todo mundo já vira, se mexe, procurando uma posição mais confortável. De lado e um travesseiro aqui no meio da perna. Isso, exatamente. Esse é o mais confortável. Um bom travesseiro e outro aqui entre as pernas. Aqui tem pergunta também dizendo o seguinte, que tem hérnia de disco, mas o que mais dói são os tendões do calcanhar. Ela pode ter uma irradiação, essa dor nós temos que entender, porque o problema da coluna, se tiver alguma irradiação, tem sim uma relação com a lombar. Se for uma dor pontual, aí é um encurtamento da panturrilha, o tendão de Aquiles que pode estar inflamado, aí nós temos que fazer uma avaliação. Nós falamos aqui sobre o tanque de lavar roupas, sobre a pia cheia de louça, e você também citou aqui com a gente o escovar os dentes. Tem jeito certo de escovar dente? Pois é, é bem delicado. A gente começa errando no escovar o dente de manhã, de então. manhã, Então, porque muitas vezes a gente abaixa na pia, já vai fazendo aquela posição. Isso. O ideal é colocar um pouco menos de passo para não sair caindo para todo lado, né? E realmente, até olhando no espelho mesmo, você pode ir tracionando a escova sobre os dentes e fazendo os movimentos circulares. Aí é mais especialidade do dentista, mas você sempre também ficar numa posição mais reta. Até para você se olhar no espelho fazendo o movimento da escova, isso é muito importante também. Vamos falar para as mães e para as futuras mães com a minha querida Bibi. Qual é a melhor posição para amamentar? Pois é, para amamentar, sentada, apoiada as costas, porque eu recebo muitas mães morrendo de dor no consultório, tá? Tensões, é aquilo que a gente estava falando. Onde é que vai doer Exatamente. amamentar errado? Se você fica de pé ou sentado perto da ponta do sofá ou numa poltrona sem o apoio das costas, sem dúvida a tua lombar e a tua escápula aqui entre as escápulas vai ter muita dor. Então, o ideal é você se apoiar, sentar com os ombros apoiados. Normalmente tem as poltronas para amamentação, né? Tá sempre com os cotovelos bem apoiados e segurando o bebê. Ter atenção, Olga, para que você não esteja tensionando o trapézio também. Porque às vezes a mãe segura muito a criança e acaba tensionando demais aqui o trapézio. Então, apoie os cotovelos, afirme a criança e deixa o teu corpo todo relaxado. Quanto mais relaxado você... Isso é uma questão de consciência até corporal. As mães, a gente tem que mudar os nossos hábitos de forma geral, como eu te falei, mas quando estiver amamentando, é muito importante que esteja com os braços apoiados e com as costas também bem apoiadas. Eu estou impressionada com o número de pessoas fazendo pergunta com relação à dor. Tem dor de tudo aqui, dor na coxa, na parte de trás. Tem alguma relação com coluna?
Se for uma dormência, uma irradiação, um formigamento, às vezes fica a região fria, você fala, puxa, mas está fria a minha perna. Pode ser um problema na coluna. Se não for isso, provavelmente é uma contratura da musculatura posterior. Os isquios tibiais que devem ter entrado em espasmo, posição no carro errada, às vezes no sofá, enfim, no trabalho, pode ser alguma contratura. Algo bem mais simples para se resolver. Muito bem. Já vou perguntar para ele como é que a gente faz para assistir televisão, para assistir o programa. Muito bem. Como é que a gente senta. Isso aí, muito Tem bem. um recado aqui. Né, meu querido Eli? Prestando atenção, porque o Cadu aqui tá resolvendo tudinho pra gente. Vamos sentar para ver televisão. Vamos ver aqui mesmo. Vamos lá, Júlia. Muito bem. Vamos tirar só a almofada. Pois bem, nós gostamos sempre de ter a posição mais confortável, ou seja, mais relaxado possível, se joga no sofá. Mas nem sempre, é o que eu estava falando, nem sempre é a posição mais certa e que não te traga alguma dor, né? Pois bem, do jeito que a Júlia está sentada, de repente poderia ter até um puff ali, mas olha aqui a tensão no glúteo, na lombar. Porque ela tá toda torta. Toda torta. Então, o ideal para você, embora seja muito difícil, as pessoas vão ficar bravas comigo aí, mas o ideal para que ela possa assistir um programa de uma forma correta, ter os pés bem apoiados no chão e a coluna bem apoiada. Você pode colocar uma almofada, às vezes o teu sofá... Mas aí a almofada serve? A almofada serve, desde que as costas estejam bem apoiadas e relaxadas. Eu vou passar na tua frente, Júlia. Não adianta, a gente não fica. A gente fica assim. Ai, coisa boa. Às vezes faz assim, ó. Pega uma almofadinha assim. Pois é, Olga. Ai, que coisa boa. Isso é bom, muito bom. Olha isso aqui, ó. Aí depois você não consegue nem se levantar, né? Aí quando vai se levantar, está pede lá ajuda. tudo. Ai, me alcança a mão aqui, me ajuda, que eu não estou conseguindo levantar. É isso aí. Como eu te disse, nós precisamos adquirir novos hábitos. Tá tudo muito errado, é muito estresse na academia. Praticar esporte é muito importante. Eu gosto, adoro esporte, mas está com uma intensidade muito alta. As pessoas precisam ter uma prevenção, que é muito importante, tá? Até para você se deitar. Se você tiver um bom alongamento, se você assistir um filme em uma hora e pouco, talvez se você ficar nessa posição, tá ok, não vai te trazer problema. A questão é, você já não faz nenhuma atividade, ou faz alguma atividade já de alta intensidade. O pouco que você ficar numa postura inadequada pode trazer uma tensão muito grande. Vai complicar tudo. Falando em alongamento, Júlia, vem aqui na frente, por favor. Dá uns exercícios de alongamento pra gente, Cadu, por favor. Sim, olha, eu posso usar aqui ela sentada mesmo? Pode, por favor, quando eu acordo de manhã, que tipo de alongamento devo fazer? Deixa eu pegar um golinho d'água aqui. Tá. Eu vou dar esse alongamento, como ela já está sentada, para quem já está no escritório ou que já está indo para o carro, enfim, tá na mesa do café, é um que ajuda muito, tá, Júlia? Você pode pôr o pé para frente, pode cruzar a perna aqui. Isso, traz aqui o... Isso a gente faz quando acorda? Isso, e vem com o corpo para frente, pode vir. Esse alongamento, inclusive, eu uso no meu dia a dia, que solta muito. Você alonga eu sento a lombar. Numa cadeira. Numa cadeira, exatamente. Pode sentar mais na ponta da cadeira. Tá esticando e você alonga tudo, toda essa região. Essa região aqui é uma região muito tensa, causa muitas dores, tá? Inclusive uma contratura de glúteo que você acha que é uma hérnia de disco, um ciático. Nas duas pernas. Depois ela cada volta. Uma, mais ou menos? 20 segundos, 30 segundos. Você vai sentindo o músculo esticar mesmo. É um alongamento muito bom, tá? Trocou, Júlia, para explicar para o pessoal de casa. Na outra. Isso. Qual outro exercício que você pode dar? Isso. De manhã, gente, acordando e alongando. Ok, Júlia voltou. De pé, por favor. Isso, afastou um pouquinho as pernas. Isso. Pode descer o tronco para frente. Isso, tá vendo? Então você vai alongar a parte posterior, tá? E a tua lombar também. Tentando até encostar no chão. Vai tentando. A minha não chega nem no joelho. Fica só atento à flexão do joelho para deixar o joelho bem reto, né? E vai tentando. Voltou, contrai o abdômen, isso, em cima. E para o lado você faz uma rotação também, com a perna afastada, Júlia, por favor. Isso, vem para o lado. Isso, desce lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Isso. A outra perna, o braço também. Olhando lá no pé, por favor. Vai conseguir. Então você vai alongar toda essa região. Direitinho. Voltou. Vai começar bem o dia, vai despertar o corpo. É isso aí. Como é que as pessoas te encontram? Você tem Instagram? Tenho, é Físio Cadu Ramos. Físio Cadu Ramos, está lá na tela, por favor, isso. Celso? @ Físio Cadu Ramos. Isso, meu site é www.caduramos.com.br. Muito bem. Obrigado, prazer te conhecer, parabéns pelo programa. Obrigado você por ter vindo. Pela oportunidade. Tá? Júlia, sua linda. Obrigada. Tomara que você nunca tenha dor. É verdade. Está estudando fisioterapia.
Ah, é? É, muito bem. Estamos juntos aqui, colegas. Ela era família? Não é. Tá certo. Obrigado. Obrigada, meu amor. Obrigada.